o terrorismo, Carol? Daí essa palavra é engraçada, porque a gente tem recebido muitas. Lá no Sexta Sem Neuro, então, toda semana eu pergunto assim, fale sobre o terrorismo alimentar. Aí esse terrorismo, né? Assim, mulher engravidou, não pode fazer mais nada. Nossa, Marina, eu vejo assim, chego até dó, sabe? Porque é isso, as pessoas estão tratando a gestação como se fosse doença. E não tem isso de não pode. Né? O que a gente tem hoje na literatura que realmente não é recomendado para gestante? Bebida alcoólica, que a gente sabe que não tem dose segura. Então, isso realmente as gestantes precisam cortar. E chega gente lá no consultório, às vezes, falando assim, mas eu vi que uma dose não faz mal. E eu falo muito isso, olha, gente, se você for pegar artigo, tem artigo para tudo nesse mundo. Sim. Né? Mas muitos artigos que falam que uma dose semanal é segura, são artigos que eles estão avaliando aborto. Tá? Eles não acompanham essa criança a longo prazo. E hoje a gente já tem uma quantidade significativa de estudos longitudinais. Então, que essa criança ela foi acompanhada. Então, a gente já viu que pode ter, sim, problemas cognitivos, problemas de atenção, de memória, né? Entre tantas outras coisas que pode causar. E eu falo muito isso. Outra coisa importante que isso até toca o coração da gestante, né? O álcool, ele é quilo-dependente. Já reparou que mulher fica tonta muito mais rápido do que o homem? Sim. Imagina um bebezinho de gramas. Sim. Né? Então, uma dose que é pequena, às vezes, para a mulher, ela não é pequena para o bebê. Que está em formação, que está no período principal da vida dele. Então, o álcool é realmente assim, uma coisa absoluta, não pode. Né? Fora álcool, a gente tem a carne crua e mal passada, de boi e de porco, para aquelas grávidas que não são imunes à toxoplasmose, que é uma doença realmente perigosa na gestação. Então, a gente não recomenda. Isso não significa que ela tem que comer carne também, né? Tostada, assim, carvão. Não é isso. Mas ela não pode estar sangrando. As verduras mal lavadas, né? Então, a gente também não recomenda salada crua em restaurante, porque a gente, infelizmente, não sabe como que é feita essa higienização. Mas não significa que tem que deixar de comer verdura. A gente tem muita opção aí de legume cozido. Né? Elas têm perguntado muito também dos sucos. E eu tenho tentado orientar que, dependendo do suco, talvez seja melhor não tomar. Porque, às vezes, alguns sucos que são batidos com a casca, que não foram lavados e etc., também não é uma boa ideia. Né? Exatamente. Suco já não é uma boa ideia, sabe, Marina? Assim, eu cada vez mais eu falo assim, olha, como eu falo, eu não gosto assim de demonizar nada. Mas a gente também tem que tirar aquela coisa, suco é muito saudável. Saudável é comer a fruta. Sim. Né? Porque o suco, às vezes você coloca ali uma grande quantidade de fruta para fazer um copo e que pode ter um aumento significativo na glicose, principalmente essas grávidas que já estão ali com a glicose mais no limite, fora que não sustenta, né? Então, a caloria líquida não é uma boa. Eu estimulo muito elas, assim, a passar a gostar mais, por exemplo, de uma água, saborizar uma água com limão, os sucos, assim, mais tranquilos, uma limonada, um suco de maracujá, ainda são sucos muito diluídos, aí é tranquilo, mas suco da fruta, só de fruta, tipo suco de laranja, é uma coisa, principalmente para as grávidas ali que estão com problema na glicose, que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Além da toxoplasmose. Sim. Além disso, a gente tem a cafeína em excesso, né, que é uma coisa também que já é bem relatada aí na literatura. Então, grávidas que tomam baldes de café realmente não é recomendado, mas não significa que você não pode uma xicrinha por dia. Né? E tem também opções hoje boas no mercado de cafés descafeinados, que tem sabor de café, não tem o efeito da cafeína, mas tem o sabor gostoso de café. E alguns tipos de chás. Fora isso, gente, pode comer de tudo. Eu falo assim, Marina, dou muito essa dica para os meus pacientes. Gente, pensa o seguinte, você está alimentando seu bebê. 100% que você está comendo, você está dando para ele. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, eu gostaria de dar isso para ele? Se a resposta for sim, come com o coração em paz. Mas se a resposta for não significa que você não pode comer, mas significa que você não deve comer o tempo todo em quantidade excessiva. Sim.
né? Então, eu falo muito, gente, preza pelo seu dia a dia, casa, trabalho. Se na sua casa e no seu trabalho você se alimentar bem, não tem problema nenhum você ir para uma festa ou ir jantar com seu marido e comer um monte de coisa ali que às vezes não é saudável. Então, tudo depende da frequência, sabe? Fala assim, Carol, eu posso comer, sei lá, um sanduíche do McDonald's? Pode. Com qual frequência que é? É de vez em quando? Porque de vez em quando, saudável não é. Mas não tem problema nenhum se for uma coisa assim muito esporádica. Porque a comida, gente, ela tem não só o papel de nutrir, mas ela tem um papel social também muito importante. Um papel emocional muito importante, né? A gente tem uma cultura que se reúne para comemorar em volta da mesa. Sim. E a gente não pode tirar isso das pessoas, sabe? Então, a gente tem que ter essa cautela também de saber, né? De informar isso. Eu falo muito, por exemplo, daquele alimento emocional. Sabe aquele alimento que traz conforto, às vezes que te lembra uma situação gostosa, um alimento que sua mãe fazia, que sua avó fazia. E às vezes aquele alimento, num momento de angústia, é um alimento que vai trazer conforto. E por que isso faria mal? Se for dentro de uma quantidade, né, esporádica, assim, de uma frequência esporádica, não tem problema nenhum.